Fala pessoas, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um tipo de texto, mais um gênero textual, que é a entrevista, tá? Eu sei que muitos de vocês já viram entrevistas, conhecem entrevistas, já sabem como é, mas a gente vai estudar como um tipo de texto, como um gênero textual, beleza? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras que já existem, certo? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, ou os entrevistados, que são quem respondem às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, pois ela auxilia na transmissão do conhecimento, na formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, pois promove um debate sobre determinado tema, determinado assunto. Um outro aspecto importante é o uso do chamado discurso direto, ou seja, as palavras ditas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas, copiadas exatamente como eles falaram, de maneira fidedigna. E com isso, podemos encontrar muitas marcas de oralidade, bem como observações, que geralmente são colocadas entre parênteses, que descrevem as ações dos participantes. Como, por exemplo, se alguém ri, os risos vão aparecer entre parênteses, se a pessoa tossir, também vai aparecer lá a informação da tosse dessa pessoa. Características da entrevista. Textos informativos e ou opinativos. Isso quer dizer que são textos que informam ou passam opiniões. Presença do entrevistador e do entrevistado. Então, dentro desse texto, nós temos a presença de pelo menos um entrevistador e pelo menos um entrevistado para ocorrer a entrevista. Linguagem dialógica e oral. Existe um diálogo, uma conversa entre os participantes dessa entrevista, certo? Marca de discurso direto e da subjetividade. Como já falei com vocês, discurso direto, a própria personagem, no caso, perdão, a própria pessoa que está ali participando, entrevistador e entrevistado, é que falam, certo? E aí nós temos a questão da subjetividade. Subjetividade tem a ver com as impressões, com as opiniões, os pontos de vista pessoais de cada pessoa. Então, se você está entrevistando alguém, essa pessoa vai te emitir opiniões, ela vai te passar informações que são próprias dela. Pode não corresponder à sua intenção, o seu posicionamento, o seu pensamento sobre aquela questão. Mescla da linguagem formal e informal. Como é um texto que vem da oralidade, é comum encontrarmos essa mistura da linguagem formal com a linguagem informal mais própria do dia a dia. Estrutura da entrevista. Primeiramente, nós temos que definir e escolher o tema. A entrevista, por ser um texto que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, precisa ser pautado em um tema, um assunto gerador, tá? E até mesmo a pessoa sobre quem você vai falar, sobre o que você vai falar, precisa estar presente nessa entrevista. Elaboração do roteiro. O roteiro é muito importante. Depois que a gente define qual é o tema e quem é o entrevistado, é muito importante a elaboração desse roteiro, de forma que o entrevistador, né, quem vai fazer a entrevista, tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, é preciso pesquisar, analisar e estudar sobre o tema, pois, como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistado. Então, se você conhece o assunto, se você está por dentro daquele assunto, sabe um pouquinho dessa pessoa, você consegue, então, criar novas perguntas que surgirem na hora. O roteiro deverá ter um objetivo claro, tá?
e ser apresentado em forma de perguntas curtas. Porque se as perguntas forem muito longas, tende a pessoa não entender ou até mesmo a entrevista acabar se perdendo no meio do caminho. Próximo ponto, título. Se for necessário, coloque um título na sua entrevista. Ela mostrará melhor o objetivo, delimitando o tema, certo? Além de chamar a atenção do leitor para o texto. Só que você não pode, no título da sua entrevista, já falar sobre o que vai, apresentar todo o texto. Você vai só chamar a atenção do leitor para essa questão. E o último ponto é a revisão, que é a parte muito importante. Como eu já falei com vocês em outros momentos, a gente precisa escrever, a gente precisa fazer todo o nosso trabalho e revisar, voltar, ver toda a parte que foi feita. Que tão importante quanto o início é esse final. É preciso avaliar o texto para que vejamos se o objetivo foi atingido, se a gente conseguiu passar essa entrevista com qualidade, se a gente conseguiu trabalhar todos os pontos, certo? Então, esse era o nosso assunto de hoje, tá? Vocês terão atividades para cumprir além desse vídeo, claro, e espero encontrá-los em breve em mais uma videoaula ou, de preferência, pessoalmente, tá bom? Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Um grande beijo para todo mundo.